Boa noite, a paz do Senhor. E vos fala aqui, a missionária da Jeroboam. Hoje é dia 12, né? De agosto de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária da Jeroboam. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamados, tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 9. O encontro entre Saul e Samuel. Gente, agora a gente vai entrar na monarquia, ok? O primeiro rei ungido por Samuel, porque o segundo é Davi, né? Então o povo pediu tanto rei, né? E o Senhor disse assim no 19, né? No 8:19. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei, né? Ele disse: Queremos ter um rei. Gente, isso aqui soou como uma rejeição assim total, né, para com Deus, né? A ingratidão do seu povo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? O que o povo fez, rejeitou a Deus, tá bom? Vamos lá. Diz assim: o encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zoarbes, neto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albani, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus a expressão de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que teu nome venha a ser glorificado, para que o Senhor venha a ser exaltado, meu Deus, que o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. É tudo para ti, é sobre ti. Deus é para ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Expressão de Deus, que a Trindade apareça, que eu desapareça, né? Oh, meu Deus, obrigada, Pai, pela tua santa e preciosa palavra. Obrigada, 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 meu Deus. Amém? Que eu não fale nada de mim, Senhor, nada de mim, né? O encontro entre Saul e Samuel. Diz assim, né? Vamos lá? Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zorabe, neto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto batia nos seus ombros. Então tá a descrição de Saul. Ele era o quê? Ele era, né? Ele era filho de um homem muito rico, né? Havia um homem de Benjamim rico e influente. Seu pai era rico e influente e chamava Quis. Olha como ele era. E ele tinha um filho chamado Saul, ok? Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto batia no seu homem. Então, ele era um homem lindo, ok? Ele era um homem exuberante, né? Então, assim, ele tinha assim, uma estrutura física muito, né? Vamos dizer assim, robusta, né? E aí vai dizer no 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Então, o seu pai, por ser rico, ele tinha muitas o quê? Muitas jumentas, né? E as jumentas dele se extravia. Vai procurar as jumentas. Olha, igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Ou seja, né? Saul, ele cuidava de jumentas, né? O seu pai, ele tinha o quê? Um trabalho, né? Ele era um criador de jumentos, ok? Saul, o seu pai era um criador de jumento, então ele provavelmente, né, criava jumentos também, né? E isso simboliza o que? A rebeldia do povo de Israel para com Deus, tá? Então, Saul, que pediram um rei, então o povo era rebelde demais, né? Então, ele seria representado, o pastor deles, o rei dele, né? Seria representado, vamos dizer assim, por um cuidador de jumento. Futuramente, que eles seriam, né? Teria um rei que era, que pastoreava ovelhas, né? Que era Davi, que será futuramente Davi. Vamos prosseguir aqui. Elas extraviaram, elas atravessaram.
Elas atravessaram o monte de Efraim. Aí no 4 diz assim, 9:4, segunda, 1 Samuel 9:4. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salizá, mas não os encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Você sabe que, vamos lá, depois eu falo essa parte aqui. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo, vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar, vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Aleluia. O servo, contudo, respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Ou seja, ele estava falando aqui do profeta Samuel, ok? Olha, o servo, contudo, respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, tudo o que diz acontece, vamos falar com ele, talvez ele nos aponte um caminho. Então, Deus já estava trabalhando na situação. Eu creio que não foi por acaso que as jumentas se extraviaram. Então, o caráter de Saul aqui, né? Ele nem sabia que existia Samuel. Nem sabia, né? Então, e eu creio que foi uma preparação de Deus, ok? E aí, diz assim no 7, Saul disse ao seu servo, se formos a... Saul disse ao seu servo, se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus, o que temos para oferecer, né? Então, eles tinham o costume, né, de levar, né, quando vai o homem de Deus, levar alguma coisa, vamos dizer assim, um agrado, vamos dizer assim, né? Tinha esse costume, né? E aí, diz assim, aí Saul diz isso a ele, né? Deixa eu virar um pouco essa câmera aqui, que aí quando eu viro tá saindo na cabeça. Diz ao seu servo, se formos, o que lhe poderemos dar? Comida, nosso saco de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu, tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, aí abre aspas aqui, tá? No 9, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. No 10. E Saul concordou muito bem. Vamos assim, foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus, tá? O homem de Deus. E aí diz no 11. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram alguns jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas, o vidente está na cidade? Ou seja, que era Samuel, ok? Né? E aí, elas responderam, sim, ele está ali adiante. Apressam-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte, né? Então, ele chega, né? Ou seja, aleluia, glória a Deus, Deus prepara tudo, né? Aleluia, né? Então, o que acontece, né? Manuel, vigia, Manuel, né? Então, tava tudo ali preparado, né? E aí, olha só o que acontece no 13. Assim que entraram na cidade, não, no 13. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. E aí diz assim no 14, eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte, né? Então Samuel vai ao encontro deles. Olha, gente, que coisa linda. Ou seja, Deus não erra, né? Deus não erra, tá? Então assim, o povo queria um rei, então vai ter um rei. No dia anterior, à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Então, né, Deus já avisou para ele, né? Amanhã, tá hora, ele vai vir. Então, ou seja, ele já estava esperando, né? Aí diz assim, atentai. Vamos lá, na parte B do 16. Atentai para o meu povo, atentai o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Tipo, vocês querem um rei? Então, vocês vão ter um rei, né? E quando Samuel viu Saul, o Senhor disse, este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Então, assim, Deus falou assim, ele vai governar o meu povo, ok? Então, ou seja, Deus
né, falou com Samuel, né, e confirmou, ok? Então, igreja, é muito interessante, aleluia, glória a Deus, né? Deus havia revelado a, 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 a Samuel, tá? Que Saul iria. E aí, olha só, no 18. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? E respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Então ele falou assim: vamos lá, né? Então, gente, acho que Saul nem entendeu o que estava acontecendo. Como assim, o vidente me chamando para comer uma honra, né? Porque muitos queriam estar andando com ele, ele me chamou. Aí ele diz no 20. No 20, né? Diz assim, Samuel diz, quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a você e a todos da sua família, né? Olha só o que ele ouve. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a você e a toda a sua família. Ou seja, simplesmente, nossa, eu tô recebendo uma honra, né? De tudo de Israel pertencer. Então, ele estava sem entender, né? Então, igreja, é assim, bem complicado, né? Tudo que precisa, ou seja, o desejo de Israel, né? Então, assim, eles vai ter um rei, né? Você vai ser o rei, né? Aí olha só o que acontece, né? No 21. Saul respondeu: acaso não sou eu, um benjamita da menor da tribo de Israel? Não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo isso, né? O menor, né? O menor clã. Por que o menor clã? Quando a gente vai no capítulo, no finalzinho do livro de Juízes, tem alguns homens lá da tribo de Benjamim, que é de Beá, né? Que eles invadem lá, acho que tá no 19, mais ou menos, né? Juízes 20, 19 e acho que 18, 19, e eles querem, né, ter relação sexual com o levita, aí o levita pega da sua esposa, né, eu sei que é uma guerra que tem, terrível, né, eles estrupam a mulher do levita, tem uma, deixa eu falar certinho aqui, tá, tem vamos dizer assim, um estupro coletivo com a esposa do levita, tá, e nisso é 19, tá, Juízes 19, o levita e a morte da sua concubina. Nisso, quando o levita chega em casa, que eles jogam a esposa dele lá na porta do homem que os receberam na cidade de Gibeá, né, que é dos Benjamim, benjamitas, né, ele pega, ele não suporta, ele esquarteja a mulher em 12 partes e distribui as 12 tribos de Israel. Nisso cria uma guerra, né? O povo de Israel não aceita ali, né? O povo não aceita. E os israelitas lutam com os benjamitas, né? E aí, bem dizer, extermina quase toda a tribo de Benjamim. Só que 400 homens, né? 600 homens, eles haviam fugido dos benjamitas. Se você vai ver no 21, né? 14, os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulher suficiente para todos eles. Então, assim, esses que fugiram, né? Esses 25 que fugiram ali, que se esconderam, depois eles tomam mulheres, né, para eles, moças de Siló, né, e ali acaba eles se dando continuidade, né, a linhagem de Benjamim, ok? Então, assim, algo assim, porque depois do estupro coletivo que eles fez, né, acaba entrando como uma, vamos dizer assim, a igreja, as pessoas não queriam, não poderiam se misturar com eles, porque eles foram homens de Belial, vamos dizer assim, homens maus, né? A prática deles foi uma prática, assim, horrenda, né? Então, as pessoas não iriam se misturar com eles. Então, foi isso que acontece, né? Então, por isso que ele fala é o menor clã, né? Porque quase foi exterminado. Então, os benjamitas Gibeá, na cidade de Gibeá de Benjamim, quase foi exterminado, ok? E aí diz assim no 22, então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro, traga minha porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar, ou seja, né, a honra ali, né, que ele tem ali de ser recepcionado, né, e ali na frente das pessoas, né, e ainda recebe uma parte mostrando que tinha algo diferente com ele, né? Tinha algo havia acontecido ali
com ele, ok? O que que acontece, né? É muito interessante, igreja, porque quando a gente vê, né, que ele chega e diz assim no 24, né? No 24, o cozinheiro pegou a coxa do animal com que está sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois deste momento em diante, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidado essa parte, foi separada para você por esta ocasião. E Saul comeu, e Samuel, com Samuel naquele dia, então assim, ele teve uma honra, né? A coxa ali, né, do animal, recebendo essa parte ali, seleta, sacrificial ali, né? Foi contemplado como honraria, foi uma honra para ele, né? Então, estava sido designado como rei, já como ungido do Senhor, né? A gente vê no 25, depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: olha só, igreja, acho que pensa como é que foi também para Saul toda essa situação. No 26, ao romper do dia, quando se levantou, Samuel chamou Saul no terral e disse: levante-se e eu acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Então, Deus confirma ali, né? O chamado, deixa o teu servo ir, porque eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Ou seja, igreja, o óleo ia descer sobre a cabeça dele. Então, assim, pensa que nesses 3 dias, como é que foi a vida de Saul, né? Mudou assim, ó, plá, de cabeça para baixo. Ele era filho de um homem rico, era um homem bonito, alto, né? Daqui a pouco ele se torna, ele recebe honra de Samuel, né? Que ele nem sabia que existia, né? Que era que quem vai ungí-lo, então assim, a vida dele muda de ponta cabeça, né? Amanhã a gente vai estar vendo a unção de Saul, amém? Deus abençoe vocês, tenha uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz.